Algumas pessoas me questionaram recentemente. Publiquei 2 livros e fiz um terceiro, um e-book, sobre reflexões e versos livres. Inclusive está aqui o link na descrição para quem quiser baixar. Me questionaram como que você conseguiu conciliar isso com o seu trabalho, família, com toda a rotina que você tem. Qual foi o processo que você utilizou? Eu falei a respeito disso, mas isso me fez refletir também sobre projetos que eu iniciei e acabei não dando continuidade, ou pausei ele, ou chegou um determinado momento que eu falei, puxa, parece que isso aqui falhou. Seja muito bem-vindo, esse é o Movimento Pervenire, meu nome é Joel Correia, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que pode estar sendo o ponto de ruptura para os seus processos, para as suas metas não estarem sendo assertivas, você não está conseguindo concretizar ali o que você está planejando. Eu gosto de fazer um comparativo, e muitas pessoas aí fazem também, grandes nomes aí, com um processo de plantio e colheita. Então tudo nasce ali de uma ideia, que é uma sementinha, e que essa ideia por si só, quando você tem ali um projeto, a ideia de um projeto, ela por si só ela não vale nada, digamos assim. Enquanto ela está com você e você não progrediu com ela, é simplesmente uma ideia. E essa sementinha você tem que colocá-la no solo. Além de colocá-la no solo, para estimular ela a germinar, o solo tem que ser um solo apropriado, um solo que tenha ali vitaminas, minerais. Você tem que aguar essa sementinha. Então, ou seja, levando isso para um projeto, se você teve uma ideia, você tem que entender quais são os passos para que aquela ideia gere ações para chegar em determinados resultados que você pretende com aquela ideia. Tudo isso é um processo. Voltando ali para a questão do plantio, de uma forma bem básica, eu não sou especialista a respeito, além de você regar, você tem que acompanhar o desenvolvimento dessa plantinha para entender se ela vai dar frutos a médio prazo, a longo prazo. Tem plantas ali, hortaliças, por exemplo, que em um mês já é possível colher ali alguma coisa, por exemplo, um alface, algo nesse sentido. E existem árvores que você vai demorar 7 anos, 10 anos para colher os frutos. Durante esse período você tem que acompanhar pontualmente, ali, periodicamente, se a terra necessita de um complemento, de um adubo, se existem pragas atacando essa planta que você colocou ali, se você está regando de forma adequada, se está pegando sol de forma adequada. E uma coisa já nesse momento é, se o seu projeto tem um determinado período, você se sentir muito ansioso e querer que isso dê certo de forma antecipada, é algo que pode ser um ponto muito ruim, frustrante, e pode fazer com que você desista desse plantio e deixe essa planta morrer. Pare de aguar, pare de ter cuidado com as pragas ou de colocar algum tipo de adubo. Então, um primeiro entendimento é, além das primeiras ações de colocar numa terra fértil e ter os primeiros cuidados, qual é o tamanho desse processo para que eu obtenha resultados? Pegando essa fatia do processo, eu levo para projetos que às vezes que não deram certo porque eu fiquei muito ansioso pelos resultados e cortei parte dos processos, não entendendo que eu precisava de uma maturação maior para colher ali os determinados resultados que eu gostaria. E uma outra coisa interessante também nesse mecanismo é que, se você não entender cada parte desse processo e não se atentar ao momento certo para fazer isso e a quantidade certa de esforço para colocar, você também vai atrapalhar, retardar ou até falhar. Voltando ali para a planta, ela deve ser aguada. Mas se eu chegar ali com 3, 4, 5 baldes de água todos os dias, possivelmente ela vai morrer por excesso de água. Se eu colocar muito adubo, eu também vou matá-la. E se eu expor ela no sol, se não é uma planta tão propícia a isso, eu também vou matá-la. Então, um projeto ele tem que ser cuidadosamente estudado para que você entenda o tipo de esforço, o tipo de ação e a quantidade que deve ser colocado. São fatias do processo que, se você não entender muito bem e não entender o tempo que isso deve ser aplicado até os resultados,
possivelmente você vai falhar. E esse tempo de maturação, como eu disse, depende muito de cada projeto. A ansiedade que deu em mim em alguns projetos que não foram para frente é porque eu tinha feito alguns outros que tinham sido mais rápidos de colher resultado. E esse era um pouquinho mais demorado e para mim não fez muito sentido. Dando um outro exemplo para vocês a este respeito, é alguém que está buscando uma promoção no trabalho. Ele enxerga que ele está ali apto, mas quando ele vai conversar, por exemplo, com a empresa, ele entende ali que o processo da empresa é uma vez ao ano, tem um momento específico. Às vezes o profissional se sente muito ansioso com aquilo. Daria certo se ele aguardasse um pouquinho mais, mas em meio a essa ansiedade, ele corta o processo, muitas vezes tomando uma ação que pode ser catastrófica. Pode, em vez de ajudá-lo, atrapalhá-lo. É um simples exemplo ali para trazer para uma realidade aí do dia a dia. Então, tudo tem um tempo de maturação apropriado. Mas qual que é o tempo para os projetos, Joel? Isso depende muito da complexidade desse projeto. Se envolve muitas pessoas, se envolve muitas etapas. E normalmente, quando a gente tem um projeto que a ideia são resultados grandiosos e escaláveis, o processo é muito maior. Exige muito mais maturação. E voltando ali para o processo do plantio, outros pontos importantes a respeito disso que eu só fui entender com o passar dos anos é que muitas vezes você tem um olhar para um determinado resultado como o fim daquele processo. Indo para o plantio, eu fiz a minha plantação, cuidei dela e agora eu vou ter minha primeira colheita. Se eu colher todos os frutos e simplesmente vendê-los, por exemplo, eu teria um resultado X. Mas pensando de forma escalável, se eu pegar metade dessa colheita ou um terço dessa colheita e replantar, eu posso não ter o mesmo lucro que eu teria vendendo tudo de forma imediata, mas eu terei plantado muito mais do que a primeira carga ali, e isso será escalável. Então eu tenho um lucro imediato que pode não ser o maior, mas eu já fiz um replantio. Vocês conseguem entender esse mecanismo? Dando um outro exemplo aqui, eu não me recordo quem que falou disso recentemente, mas uma maçã, por exemplo. Quando você tem uma macieira, você pega uma maçã, se você abrir a maçã ali, ela tem algumas sementes. Ou seja, uma maçã tem várias sementes. Você pega, por exemplo, milho. Uma espiga tem vários milhos. Essa é a ideia de escalabilidade. Se você entender esse mecanismo de semear, cuidar, colher, separar uma parte para replantar, você entra num ciclo de escalabilidade. Isso é muito interessante para se pensar nos projetos, para que você também não tenha só aquele resultado imediato, pense muito nesse resultado imediato, mas pense também em resultados ao longo de outros períodos. Isso é muito interessante e pode gerar uma certa dúvida no momento inicial, justamente pelo fato que talvez o primeiro lucro não seja o melhor que você poderia ter, mas você já tem algo e você pode transformar aquilo em algo muito maior. Ainda dentro desse processo de plantio, quanto maior você tiver uma plantação, possivelmente você vai precisar de mais pessoas para te ajudar, e maquinário, enfim, uma estrutura. Entenda que escalabilidade dificilmente vai acontecer com você trabalhando sozinho. Sempre num projeto, num processo como esse, com o passar do tempo, isso vai crescer, e a ideia é que cresça mesmo, ao ponto que você tem que envolver outras pessoas e outras estruturas. E isso não tem que gerar um medo. Pelo contrário, isso tem que gerar uma positividade para você. Muitas vezes nós temos medo do crescimento de forma exponencial. Isso assusta um pouquinho no começo, porque a gente muitas vezes não está acostumado com aquilo. O que é o padrão das pessoas? Vender o seu tempo de vida a troco de algum dinheiro. Então, digamos que a sua hora custe 10, 15 reais no seu trabalho,
Se alguém chegar em você e disser assim, não, mas eu te ofereço 2.500 por uma hora de trabalho seu aqui. Possivelmente isso vai causar um choque para você, até uma dúvida, mas por que 2.500? Por que eu vou ganhar tanto em uma hora? Quando nós escalamos o nosso projeto, nós temos uma ideia que é escalável, envolvemos outras pessoas em uma estrutura maior, talvez isso possa gerar um certo, nos amedrontar um pouco. Por sair talvez um pouquinho fica meio que uma ideia, uma sensação de sair da nossa gestão, do nosso controle. E é algo que normalmente a gente não aprende ao longo de nossa vida. Mas assim como no processo de plantio, de colheita, de replantio e de expansão, os seus projetos podem ser pensados com um nível de escalabilidade, para que você tenha resultados exponenciais lá na frente. E só voltando para fechar ao gancho, que eu falei lá no começo do vídeo, quanto a projetos que não deram certo, sempre que eu falhei em uma parte desse processo, eu tive alguma frustração. Ou pausei, ou eu achei que aquela ideia não era legal, depois de um tempo eu entendi o porquê que não deu certo. Então a reflexão que eu quero trazer para esse vídeo é, sempre no planejamento de um projeto, entenda as etapas, o tempo de maturação, a quantificação de resultado, o tempo que vai precisar para isso, para que você não gere ansiedade em cima desse processo e para que você colha os melhores resultados possíveis. E como último ponto, é até uma das chaves que eu coloco nas 7 chaves, que é a multiplicação. Gerar essa escalabilidade, você tem um pensamento mais amplo de algo que pode exponencializar, é a melhor coisa para você não trocar seu tempo de vida, que é limitado às 24 horas por dia. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Você pode trabalhar o tanto que for, mas nem 24 horas por dia você consegue. Você vai trabalhar ali que seja 16 horas por dia, em detrimento de todos os outros pilares, né? Vai ser só o pilar financeiro, mas físico, emocional, familiar e espiritual, com certeza você vai estar deixando de lado. Então você vai estar deixando de viver plenamente. Pense em algo escalável e sustentável para que você não venda mais o seu tempo de vida, você venda cada vez menos o seu tempo de vida. E mesmo assim, esse escalonamento retorne para você com os resultados que você precisa ter para o seu propósito definido de vida. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Uma semana de muita luz. Torne-se inabalável. Até mais.